Crimes de juiz da Lei de Abuso de Autoridade. Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu quero conversar com você a respeito dos crimes que os juízes podem cometer nesta Lei de Abuso de Autoridade. Essa lei que já está fazendo aniversário, aí já vai para quase 2 anos de vigência, e os crimes de abuso de autoridade que são os cometidos pelos juízes são os famosos canelas de freira. Por quê? Sabemos que existem, mas nunca vimos, não é mesmo? Então eu vou dizer que eles acontecem com uma frequência diária e às centenas Brasilzão adentro. Mas não vemos com tanta frequência denúncias da ocorrência deles, tá? Nossa, Renan, você está sendo super pessimista, estou sendo realista. Artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade vai dizer: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, o juiz dá uma pena exacerbada, muito acima do que prevê a lei. Ah, Renan, mas a lei diz que o homicídio é de 12 a 30 anos, homicídio qualificado. E daí que o juiz deu 30? Tá dentro da lei. Não tá não, campeão. Se ele deu 30 anos, mas o cara é primário, ele tem bons antecedentes, ele confessou, então não tem que ter a pena máxima, tem que ter a pena menor. Então o juiz deu de acordo com o nariz dele, tem que responder esse processo aqui, ó. Detenção de 1 a 4 anos e multa. É uma das penas mais graves. A lei de abuso de autoridade, ela é dividida entre mais graves e menos graves. Então a gente vê aqui que o juiz comete esse crime com frequência. Com frequência. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal, substituir prisão preventiva por medida cautelar, quando manifestamente cabível, ou conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, e deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Então é o seguinte: você já fez pedido de liberdade provisória que você tem certeza que o seu cliente tem direito e o juiz não deu? Pois é, meu amigo. Isso é crime de lei de abuso de autoridade. Já viu alguém responder por isso? Não substitui por medida cautelar diversa da prisão, ou seja, não colocou uma tornozeleira, não restringiu o final de semana, não restringiu o horário noturno. Hoje em dia, eu estou na época da quarentena aqui, todo mundo está com toque de recolher. Mas o juiz não concedeu isso? Artigo 9º, inciso 2º. Cabia liberdade provisória, o juiz não deu? Crime de lei de abuso de autoridade, pena de 1 a 4 anos. E terceiro, esse daqui é o crime para desembargador. Desembargador de justiça não deu a liminar no seu HC? Ou não deu o mérito do seu HC, quando manifestamente cabível? Crime de lei de abuso de autoridade. Cabe ao que o advogado fazer? Cabe ao advogado provar que houve o dolo. Qual dolo? Um dos 5 dolos da lei de abuso de autoridade, que é prejudicar alguém, né, prejudicar o seu cliente, beneficiar o próprio juiz, beneficiar um terceiro, quando é por mero capricho, ou quando é por satisfação pessoal, que para mim, satisfação pessoal e mero capricho é muito parecido, né? Enfim, tem que provar esse dolo. A gente consegue provar quando o juiz faz isso com todo mundo, ator de direito, ele é assim mesmo, você que vai mudar essa decisão lá no Tribunal de Justiça, lá no STF, no STJ. A gente vê juiz falar isso. Para mim, uma vez o juiz falou assim: vai mudar isso em Haia, doutor. E consegui, graças a Deus, o próprio Tribunal de Justiça. Artigo 10º. Decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Então, faz aquele escândalo, né? Mídia, imprensa, mostra aqui o cara sendo conduzido, algemado por vezes, né? A súmula 11 diz que a algema é a exceção e não a regra, tá, senhores policiais? E aí tem todo aquele escarcéu. O que é isso? Crime, pena de 1 a 4 anos, artigo 10º da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça a redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir seu corpo para curiosidade pública, isso o juiz não faz. 2. Submeter a situação vexatória a constrangimento não autorizado em lei, isso o juiz também não costuma fazer. E 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Acontece muito do juiz ficar pressionando o réu a produzir a prova contra ele, a tirar dele a resposta. Primeiro ele fala: você não precisa responder se não quiser. Mas depois ele vai e pergunta de tudo que é jeito para pegar a resposta que ele quer do réu. Tá certo isso? Tá induzindo ele a produzir prova contra ele.
Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa a que tem por razão do seu trabalho, da função do ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo, resguardar sigilo. É o caso do padre, é o caso do advogado, é também o caso de muitas profissões, como por exemplo o engenheiro de uma empresa que não pode falar sobre determinado segredo da empresa, né? Então existe também esse sigilo que a gente tem que lembrar nesse momento. Então, continuando, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Renan, isso acontece muito. O réu já falou, já desejou, manifestou o seu desejo de ficar em silêncio. E o juiz continua, fazendo pergunta uma atrás da outra. Ou ainda, eu vou ler então toda a pronúncia e aí o senhor fala o que o senhor quiser. Pô, ele está antecipando a fala do promotor num caso de júri, né? Ou se não, no caso de PD, processo disciplinar, vem as 30 perguntas para o cabo fazer para o soldado. Ó, eu tenho as 30 perguntas para fazer aqui. Eu não vou responder, não importa, eu vou perguntar as 30. Não é um constrangimento? Isso não está vedado aqui no artigo 15, inciso 1º? Eu entendo que sim, né? Mas há quem entenda que não, e a saída é você dizer assim: eu não vou responder nem a primeira nem as 30 perguntas que o senhor vai fazer. Eu já conheço elas, tenho conhecimento e eu já escolhi não responder. Aí eu entendo que tem que frear mesmo as perguntas. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito do preso à autoridade judiciária competente para apreciação de legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena de 1 a 4 anos. E aqui vem a parte do crime do juiz, nesse parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado, o juiz, que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo. Ou, não competente para decidir, ele que recebe aquela denúncia, ele não manda para a pessoa certa, para a autoridade judiciária correta. Aí ele incomete também este crime. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos. Incorre na mesma pena quem impede o preso, réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência e sentar-se ao seu lado com ele se comunicar durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Vamos lá, esse artigo é bem denso e bem legal. Se o juiz não permite que eu converse com o meu cliente, ele está cometendo esse crime. Pena de 6 meses a 2 anos. Ah, não vai porque o advogado pode estar levando droga, levando arma, levando o celular para o preso. Então eu posso revistar o advogado? Não abra esse precedente. Eu diria para o senhor policial que, se tiver essa necessidade, tiver esse risco, esse temor do advogado ser bandido e ficar levando coisas para o cliente, faça uma revista no cliente antes e depois. Aí, se antes ele não tinha nada e depois ele tinha, você tem aí o flagrante do advogado tentando levar algo. Não encoste a mão no advogado. Não venha revistar as advogadas, os advogados ali no momento da entrevista com o seu cliente. Senão você vai vir a infringir todos os nossos direitos do Estatuto da Advocacia. Veja que interessante, eu tenho direito de falar com o meu cliente solto, ou réu ou investigado, antes ou durante a audiência. E depois também, né? E eu posso sentar do lado dele durante a audiência. Eu só não posso interferir no meio do interrogatório. E também não posso exigir isso quando for por videoconferência. Então, óbvio, né? Se ele está lá no presídio, eu estou aqui americano e o presídio não está possibilitado de receber um advogado, como agora na época do Covid, por exemplo, então eu não posso me exigir que eu sente ao lado dele. Óbvio, é questão física, né? Mas eu posso sim exigir conversar com ele antes. Então vai ter audiência por videoconferência? Excelente, eu quero conversar com o meu cliente. Os juízes vão dar um jeito. Você fica numa sala reservada, sem gravação, e você vai ter esse papo com ele. Renan, certeza que ninguém grava? Olha, eu não tenho certeza absoluta. A gente presume que não, porque nunca usaram isso contra mim. Mas se você tem um cliente muito famoso, caso de crime organizado, tráfico, algo grandão, né, organização criminosa, não seja virgem de achar que você está isento aí de qualquer tipo de gravação, até porque se até mesmo gravações em presídios hoje são autorizadas em nome de um bem maior, e aí grava a conversa do advogado nos presídios em Campo Grande, etc., saiba que você corre o mesmo risco. Qual é a definição de prazo razoável? Prazo razoável é o razoável, né? De 5 a 15 minutos, né? Não vai ficar lá querendo conversar meia hora com o cliente. Se você tem muita coisa para falar com ele, falasse antes. Ali é só aquele tempo de dar aquela treinada antes da audiência.
Sempre pode falar com o preso? Não, às vezes não. Então, por vezes, eu quero falar com o meu cliente depois da audiência porque eu gosto de explicar para ele o que aconteceu, quais serão os próximos atos, quem vai ser ouvido depois, se ele vai ter a revogação da preventiva, se ele vai responder agora em liberdade, se não vai. Eu gosto de conversar com o cliente para explicar, para traduzir o que aconteceu na audiência. Mas por vezes isso não vai ser possível. Quando não, por exemplo? Quando a minha audiência é a última do dia. Então se eu tenho um cliente que é mais famosinho, geralmente o juiz deixa ele para o último do dia, né? O último da pauta. Porque o fórum já está mais vazio, tudo. Aí acaba a minha audiência, nossa, os agentes penitenciários, a escolta, tá todo mundo soltando fogo pelas ventas e querem que eu vá logo, né? Então na hora que acaba, eles já colocam o meu cliente na viatura e já levam embora. E eu falar assim, não, eu quero primeiro eu falar antes de vocês levá-lo. Cara, eu estou comprometendo a segurança do comboio todo, estou comprometendo toda uma escala, toda uma logística que foi bolada para aquele momento, inventada, projetada, por causa do meu capricho de querer falar com ele, falo com ele depois, marco com ele outra hora. Então aí eu entendo que não é razoável eu querer exigir isso. A própria lei diz, sem impedir sem justa causa. Nesse caso eu entendo que existe uma justa causa para impedir o advogado de conversar. Pessoal, eu vou interromper aqui porque o vídeo já está ficando muito longo. Existem mais alguns crimes de lei de abuso de autoridade, crimes de juízes. Se houverem aqui pedidos aqui escritos, eu vou voltar e fazer os outros crimes que existem, tá? Então, eu espero que você marque aqui, comente aqui, Renan, quero ver a continuação. Aí eu vou gravar e vou disponibilizar neste nosso canal. Perfeito? Se gostou, dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui o que eu pedi e compartilha nos grupos de WhatsApp. Combinado? Um grande abraço!